Olá, sou Gaudilei Arnone, advogado do Sindosfil e também estou na TV Relacionamento. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Olhar Plural com a Ciane. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o doutor Edson Ferreira, ele que é presidente também do sindicato, ele é advogado. Tudo bem, doutor? Sejam muito bem-vindos ao Olhar Plural com a Ciane. Muito obrigado, prazer enorme estar com você aqui e estar tentando contribuir com um tema, né, que possa ajudar aí todos aqueles que estão nos ouvindo. Fiquem à vontade. Né? É isso aí, gente. Doutor, fala um pouco para nós sobre a sua trajetória, né? De onde você veio. Bom, eu sou de uma família humilde, né? Venho da Zona Leste de São Paulo, né? Hoje estou como presidente do Sindicato das Santas Casas. A minha base territorial é 434 cidades no estado de São Paulo. Sou advogado, sou administrador, tenho formação na administração hospitalar pela Getúlio Vargas, né? Hoje estou como presidente do Sindicato das Santas Casas e atuo mais em duas instituições. Eu sou conselheiro da própria EM. A própria EM é uma instituição de saúde ligada à Polícia Militar do estado de São Paulo. Sou conselheiro lá. Sou também conselheiro do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um instituto ligado a câncer, né? E ainda dou aula lá na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Tem tempo ainda para dar aula, doutor? Gente, vocês estão vendo o currículo dele, né? É um currículo incrível. E hoje a gente vai falar sobre algo que é a doença do século, gente. Sobre saúde mental. Não é isso, doutor? Sim. Bom, já há algum tempo eu venho abordando essa temática de saúde mental, porque eu vejo que, na realidade, as pessoas elas não estão um tanto preocupadas com essa doença, como você citou, que é a doença do século, né? Então, se nós pegarmos assim a nível de civilização, desde os primórdios da civilização, sim, as pessoas, o ser humano, por exemplo, ele vivia hibernado, né? Ele não tinha acesso a outras pessoas, a outros seres. Ele estava dentro de uma escuridão, né? E ele se rastreava para poder pegar, se alimentar, né? Aí, em dado momento, quando essa alimentação rasteira terminou, ele teve que começar a ficar um pouco ereto para ele poder pegar as frutinhas, né? Então, a partir daí, o homem, esse ser, ele começou a ficar um pouco mais ereto nas suas atividades. E quando ele, sem querer lá, descobriu o fogo, ele passou a ter um instrumento de que ele podia se defender. Sim. E ao mesmo tempo também dar a ele a oportunidade dele viver em comunidade. Então foi a partir disso que as pessoas passaram a ter um relacionamento na sociedade, ou seja, passaram a conversar, né? Faziam rodas de conversas, né? Elas, na realidade, normalmente as pessoas mais velhas ficavam contando as histórias dos seus antepassados, contando conversas sobre caças e assim vai indo. Então esta oportunidade das pessoas se conversarem, ela se transforma no decorrer da sociedade, né? No decorrer de várias civilizações, que o homem precisa desse contato. Ele precisa conversar entre si, trocar ideias com as pessoas. E hoje há uma guerra enorme com o celular. Sim. Né? E as pessoas, elas acham que esse processo da internet, as pessoas vão vencer o computador, e não vão vencer, certo? Porque elas vão ficar mais doentes, né? Cada vez mais, né? Porque as pessoas têm uma bagagem de informações tão grande e de que elas não conseguem sobreviver, porque elas ficam na ansiedade de querer essas informações tão rápidas, e o nosso cérebro, ele não está preparado para esse tipo de situação. Porque se eu conversar com você aqui agora e nós falarmos assim, olha, me fale para mim na sua juventude, me fale para mim lá
uma situação que você se recorde da sua juventude. Me fale uma coisa que você gostava muito na sua juventude. Me lembre uma coisa que você gostava. Andar a cavalo. Andar a cavalo, ótimo, tá. Então, nós estamos abrindo nesse exato momento no seu cérebro uma caixinha da sua infância, tá? Onde lá nós estamos abrindo uma parte que é andar a cavalo. Se você imaginar a época que você gostava, andava de cavalo, tem outras coisas que você vai lembrar nesse exato momento, né? Que andava a cavalo e que você deixou de fazer, concorda? Verdade. Tá Verdade, lembrando? sim, plenamente. É assim, tá? É verdade. É. Então, a nossa cabeça, ela tem uma quantidade enorme de caixinhas, tá? Sim. E essas caixinhas, a partir do momento que nós abrimos, né? Ela nos traz uma série de recordações. E isso faz com que a gente possa evoluir, certo? Que a gente possa ter mais experiências, que a gente possa ter novos relacionamentos, novos conhecimentos. A partir do momento que você fica na agitação, tá, da luz azul, que é o computador, que é o celular, que é a televisão, nós podemos imaginar que hoje tem determinadas pessoas que elas assistem televisão, olham no Instagram e em dado momento ela está meio com o computador. Ela não vai conseguir dormir, você não vai conseguir prestar atenção porque você não desliga. Você precisa desligar, né? Você precisa ter um pouco de paz interior, certo? Pensar nas coisas, porque eu tenho síndrome do pânico. Doutor. Tá? E eu sei, e estou escrevendo um livro sobre síndrome do pânico. Você acha que o síndrome do pânico é controlável ou ele se cura? Ele é controlável, desde que as pessoas consigam administrar e diminuir a sua ansiedade. Se as pessoas não conseguirem dominar a sua ansiedade, elas vão ter crise de pânico, que é uma coisa que dura 10, 15 minutos, que é assim, você sente diarreia, você sente palpitar na mão, os seus dedos ficam gelados, há uma dor no coração enorme, você está imaginando que você vai ter um ataque cardíaco, a sua pressão arterial sobe, tá entendendo? Você pode até desmaiar. E se você na realidade tiver um processo cognitivo, que a gente fala, né? De imaginar, bom, mas eu já tive isso em outras oportunidades, não vou morrer, certo? Até você chegar nesse estágio, você precisa fazer muitos. E essa é a minha luta, por isso que eu falei para você que eu queria falar sobre esse tema, porque tem muitas pessoas hoje, e eu posso até convidar você amanhã para jantar, e nós vamos chegar numa mesa que as pessoas muitas vezes vão estar entre elas 4 ou 5 ao redor de uma mesa e elas não olham entre si. As pessoas estão todas olhando no celular. Isso é verdade, né? A gente entendeu? Lá na minha casa eu tenho uma placa na minha casa que diz assim: aqui nós não temos Wi-Fi, converse entre si. Gente, olha que interessante, você que está assistindo de casa. Por que eu falo isso? Porque a coisa mais desagradável do mundo é a pessoa chegar na sua casa e falar assim: me diz o seguinte, qual é o código aqui da internet? Aí você fala para ele, mas peraí, você veio na minha casa me visitar ou você veio via internet? Porque não é assim que as pessoas fazem. Ela vai na sua casa e vai fazer isso. Então, a primeira coisa que ela pergunta, qual é o login de acesso aqui? Mas peraí, você não veio me visitar? Doutor, eu tenho até uma para te contar. Eu fiquei sem meu celular, eu fui roubada na quarta-feira da semana passada. Sim. Aí você imagina, eu fiquei incomunicável até ontem. Você tem noção? E eu viajei para uma chácara sexta-feira. Fiquei sexta, sábado, domingo. Lá não pegava telefone, mas também tinha que pegar o celular, né? Porque era um momento, um encontro ali. Teve pessoas que passaram mal. Teve pessoas que roubaram o telefone. Você não tem noção, como você está falando, quanto isso é sério. Era tipo um vício. Teve pessoas que esconderam o telefone, né? E ficaram debaixo de um cobertor escondida. E aí encontraram, te peguei. Aí tomaram. Você está entendendo? Gente, isso é muito sério o que ele está falando aqui. Né? Então, às vezes a gente fala, eu não sou viciado, eu não sou isso, aquilo. Mas é sim, é viciado sim. Você sabe que tem um vídeo, vocês procurem aí na internet, que é um vídeo muito engraçado. A pessoa pediu um Uber, né? E ela tá lá acompanhando um Uber e tal.
ela tá tão vidrada no celular e procurar o caminho do Uber que ela entra dentro de uma viatura policial. Meu senta Deus! no banco de trás, senta, e aí o guarda olhou para ele assim, o que diabo você tá fazendo aqui dentro? E o cara tava entrando dentro de uma viatura, porque ele fica tão alucinado. Gente! Né? E ele sentou, o carro parou e ele tava pensando que era o Uber. Que ele era entrou Uber, dentro da né? viatura policial, sentou no banco de trás. Aí tava pensando que era o Uber já para levar ele. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, eu acho que tem que se fazer uma campanha muito grande, conscientizar os jovens, conscientizar as pessoas, os idosos também. Os idosos eles estão um pouco mais moderados com relação a isso, porque o idoso hoje ele tem essa necessidade da roda de conversa, sabe? Ele, se nós pudermos pudéssemos fazer isso como voluntário, você fazer uma roda de conversa com idosos, você se sente bem. É verdade. Entendeu? E aprende até mais, né? Quantas experiências eles têm para passar, você né? se diverte muito, porque, com todo o respeito que eu devo a você, isso é público e notório. Essa imagem que se tem das pessoas que falam aí, o influenciador, né? Que ele, eu não sei como é que chama o nome do cara, é influenciador. É influência mesmo, influência. Essa imagem, ela é mentirosa. As pessoas estão mostrando para você uma coisa que ela não é. Ela está mostrando para você que o mundo é maravilhoso desse jeito, e ele não é. O mundo é de outro jeito. Ele não é tão colorido da forma que ele pensa, né? Então Exatamente. tem pessoas aí que têm muito mais dificuldades, muitas e muitas dificuldades. Se eu for aqui falar, a gente vai ficar 6 horas falando nesse programa. Meu Deus! Né? E o Jaime Solução vai matar a gente, né? Não, mas eu queria pelo menos dar esse spoiler aí, que eu acho que é legal. Pode ficar à vontade, doutor, pode falar. Para outras oportunidades que você quiser, a gente pode depois, em dado momento, a gente falar alguns exemplos. Hoje, você sabe, na área hospitalar, o maior nível de afastamento hoje é por estresse. Né? Então as pessoas realmente... Já falei muito. Não, pode falar um pouquinho. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte. O senhor é brasileiro, que contribui para que haja uma equalização, né, na região do empregador e o empregado. Sim. Me explique o impacto disso, até mesmo na vida de alguns usuários final, que muitas das vezes são eles que estão nos assistindo agora. Tá. Fala sobre isso, doutor. Eu faço parte de um processo que se chama assim, políticas sindicais, né? Eu tenho um lado que representa os empregados e um outro lado que representa os patrões, tá? Então eu fico do lado que representa os empregadores, tá? Sim. Mas essa questão entre empregado e patrão, ela tem que haver de tal sorte para que haja sobrevivência dos dois, um consenso. Sim. Não pode o empregador puxar as coisas só para o lado dele e o empregado puxar as coisas só para o lado dele. Tem que haver um consenso, porque não existe emprego se não existe empresa. Não existe empresa se não tiver empregado, né? Então todos caminham para esse tipo de coisa. E quando você me coloca essa pergunta, eu quero destacar o fato hoje de que as relações econômicas existentes hoje, elas estão muito prejudicadas, porque todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer trabalhar por conta própria, é verdade. Todo mundo quer ser empreendedor, e não existe empreendedorismo suficiente para essa população. Tanto é que se porventura você precisar hoje de um pedreiro, você não vai achar o pedreiro. Você vai precisar de um mecânico, às vezes você... Então está faltando, as pessoas falam assim, mas o índice de emprego aumentou muito, aumentou, mas não tem a quantidade de empregado. Hoje os hospitais estão se batendo para arrumar empregado, porque não tem empregado. Não tem, né? Entendeu? Não tem, né? Então as pessoas, elas não estão querendo submeter essa relação entre empregado e elas querem ser dona de si. Mas não dá isso. Se você pegar dentro desse contexto, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que abrir empresa, você tem que estar se vestindo muito bem, você vai ter que ter um padrão de vida para mostrar para essas pessoas, que é o que eu estava questionando aqui, esse influencer, mostrar para as pessoas o que você não é. Então você é uma outra coisa.
entendendo? E a vida do empresário é cheia de desafios, né? E o empresariado, ele é um processo assim muito triste, porque Sofrido, né? você subir a escada é a coisa mais fácil que tem. Você sobe todos os degraus de uma maneira, você pode subir um hoje, amanhã, ou pode subir vários de uma vez só. Sim. Só que lá em cima, quando você chegar, para você se manter, você precisa ter um bom espírito. Porque caso contrário, quando você cair, a queda é grande. Né? A queda é terrível. E aí depois para voltar a subir de novo leva um bom tempo. Leva um bom tempo, né? E esse levar um bom tempo para subir os degraus todos, aí você tem um sofrimento muito grande. Infelizmente essa é a realidade. Né? Eu queria te fazer a última pergunta para a gente encerrar. Conta pra gente um dos principais avanços do seu trabalho na frente à Sindusfil. Meu maior trabalho hoje na frente do Sindicato das Santas Casas, Sindusfil, é o fato de que eu estou fazendo com que as entidades minimamente conversem entre si. Nossa, que bacana. Para elas sobreviverem, certo? Porque o governo, ele não mantém o custeio para essas entidades sobreviver. Hoje nós vivemos uma época de que não são todas as pessoas que vão conseguir pagar um plano de saúde. Elas não conseguem mais pagar o plano de saúde. Elas vão para o Sistema Único de Saúde. Sim. E o Sistema Único de Saúde, quem atende praticamente 75% do Sistema Único de Saúde são as Santas Casas. Então tem em determinados municípios um único equipamento de saúde que é a Santa Casa. Se ela fechar, não tem assistência para aquela população. Caracas, hein? Entendeu? Então, o que eu falo hoje da minha missão, né, como presidente desse sindicato, é fazer com que elas conversem. Eu sei, por exemplo, que tem entidades aí no interior que elas estão perdendo vários empregados porque não tem como pagar. Elas estão fazendo pastel na praça para poder arrecadar dinheiro para bancar. Elas estão fazendo feira da banana, feira do milho, sabe? E tem outros hospitais que têm coisas assim sofisticadas e que muitas vezes eles estão jogando fora, né? Eu tive agora recentemente no município, onde eles instalaram lá uma radioterapia, que é um exame para fazer exame para quem possui câncer. E nessa radioterapia, ela foi fruto de uma emenda parlamentar, o deputado deu uma emenda lá, comprou a radioterapia. Mas a situação burocrática foi tanto que para poder regulamentar e fazer que funcionasse esse serviço de radioterapia, fazem 3 anos. E até agora não regulamentaram isso. Meu Deus! E que venha regulamentar hoje, tá? O hospital tem que pagar mais 2 milhões para poder atualizar o software do equipamento para poder funcionar. Gente! Né? Então, são coisas assim que a gente vê no dia a dia e a gente fala assim, isso não é verdade. É verdade, tá? É difícil, não é difícil. Difícil, né? Mas faz parte do processo. Faz parte, são os desafios, né? E desafios são todos os dias, né? É verdade. Então, doutor, quero muito te agradecer, né, pela sua presença, dizer que eu me sinto honrada de receber o senhor aqui. Obrigado. E ali nos bastidores, enquanto a gente conversava, eu já peguei a minha parte ali para uma coisa, para minha vida. Muito obrigada. Eu estou sempre à disposição. Eu tenho um amigo em comum aí, que é o meu amigo Kendi, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ele. Temos uma parceria muito grande com a TV Relacionamento. Temos a oportunidade de gravar algumas coisas junto. Ontem, por exemplo, eu gravei aqui um seminário, um simpósio, e ele tem uma repercussão nacional, né? Sim, porque é uma coisa que vai estar disponível no YouTube hoje. Mas esse seu trabalho, ele merece, e é uma coisa que eu discuto muito com o Kendi nisso, que os meios de comunicação, eles ainda não valorizam esse processo de entrevista, de diálogo, tá entendendo? Essa entrevista, esse diálogo, se nós formos daqui para frente, a gente vai ter um monte de coisinhas, de temas que são importantes para conversar, né? E as pessoas ainda, elas querem, né, olhar o celular, mas o celular não traz muita coisa. E
traz um monte de informações que aí você tem que ver se é verídico, se não é verídico. Esse É o papo tal do aqui, fake news, né? Eu Tá aí. tô dando a minha imagem para você, tá entendendo? Sim, que é muito sério, então, né? Eu não Muito... posso estar mentindo aqui, Sim, não é? com Isso eu acho que é certeza. legal. É legal. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, parabenizar você por isso. Obrigada. E deixar sempre à disposição aí, a hora que puder, Obrigada. com a sua vontade. Eu te agradeço. E tanto que é importante, pessoal, é o seguinte, a fala dele hoje aqui, com certeza, muitas pessoas se identificaram, né? Que tem crise de ansiedade, pânico, que hoje realmente é o mal do século, como a gente falou inicialmente. E pode ter certeza que o que o senhor falou aqui hoje está ajudando muitas pessoas. Tenho fé em Deus. E muito obrigada. E mais uma vez, obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada, doutor. Beijo grande. Obrigado.